diversão, apelação ou falta de noção? O que vai acontecer nesse início de domingo com Celso Portiolli reativando a banheira do Gugu? É algo que pode dar certo? É algo que pode dar muito errado para o SBT? Eis a questão, é isso que vamos acompanhar a partir de agora no Legalzinho. E o mais importante também, qual é o recurso que o SBT vai usar e por que ele vai usar esse recurso contra a Globo no dia de amanhã? A Globo também está se armando de uma forma muito diferente para esse domingo e a gente vai falar sobre essa estratégia e o que tem por trás disso daqui a pouquinho. Mas lembrando sempre que nós vamos olhar para essa perspectiva do Domingo Legal por conta do que o Celso Portiolli e sua produção querem fazer nesse domingo. Você que ainda não entendeu, fica por aqui porque a gente vai explicar logo logo. Fica comigo porque eu vou trazer todos os detalhes de por que o SBT escolhe essa estratégia de guerra, enquanto a Globo escolhe uma outra estratégia de guerra, só que contra a Record. Por quê? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique conosco, hoje é sábado, 11 de abril e vai começar o Legalzinho na Rede Gesla. Muito boa noite para você que se liga na Rede Gesla de televisão, muito obrigado pela sua companhia, deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário. Nesse domingo o SBT vai partir pro tudo ou nada, é essa a interpretação de muita gente na internet e ao mesmo tempo muitas outras pessoas estão felizes, eu quero saber a sua opinião, o que você acha? A banheira do Gugu estará de volta dentro do Domingo Legal como um quadro do Passa ou Repassa. Celso Portiolli reviverá esse clássico dos anos 90 que já tinha sido trazido em outros momentos no programa do Ratinho. Mas por que o SBT escolhe trazer a banheira do Gugu nesse momento? Fica por aí porque eu vou te contar até o final desse vídeo. A gente vai trazer aqui um olhar muito crítico e técnico e ao mesmo tempo tentando ser o mais justo possível com todos os lados. A banheira do Gugu, para quem não lembra, foi o fenômeno maior dos anos 90 na guerra de audiência dos domingos, foi proibida pelo Ministério Público no início do ano 2000 e reclassificada para poder passar somente depois das 8 horas da noite. Por quê? Porque na banheira do Gugu acontecia muita coisa que não poderia passar à tarde, como por exemplo, muitos biquínis escapando, muitas coisas aparecendo que não poderiam aparecer nesse horário tradicional em que a família estava ali unida, mesmo que Rodrigo Faro esteja aqui sofrendo, veja Silvio Luiz ali no lado esquerdo, impressionado. Tarcísio Filho também estava chocado naquele momento ali. Nós temos aqui Alexandre Frota e Luiz Ambiel também. A prova da banheira ela começou no parque externo de provas do Domingo Legal, onde aconteciam também outras provas bem sensuais para o horário, e nós tivemos depois ela migrando para dentro do palco. A banheira estava simplesmente dentro do palco do Domingo Legal. No ano 2000 foi proibida pelo Ministério Público, através de uma campanha, inclusive, para quem não se lembra, que era quem financia a baixaria é contra a cidadania, era alguma coisa assim. E aí nós tivemos então, nessa sequência, grandes momentos na prova da banheira, grandes vitórias do Domingo Legal sobre a Globo e resta saber e entender por que a estratégia do SBT vai por esse caminho agora. Vamos trazer aqui essa informação, portanto, do jornal O Povo, dizendo o seguinte: agora, uma dessas atrações que estão na memória coletiva de quem assistiu TV nos anos 90 vai reaparecer, trazendo de volta um formato que ajudou a definir uma era da TV. Expectativa grande, especialmente entre quem acompanhou o sucesso original. E aí eu pergunto pra vocês acham que é apelação, que é diversão, que é falta do que fazer? Qual é a sua opinião? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá? Esse quadro voltará a partir de amanhã, ou pelo menos num domingo, dentro do Domingo Legal, que atualmente é apresentado pelo Celso Portiolli. A atração fez esse enorme sucesso nos anos 90, quando era comandada por Gugu, criado em 94, o quadro rapidamente virou um dos momentos mais aguardados da atração dominical, porque mostrava as beldades, as estrelas, os homens e as mulheres mais cobiçados, mais bonitos do país, as pessoas mais bonitas ali que estavam na televisão, em trajes sumários e se pegando dentro de uma banheira, né? Como que não daria audiência. A proposta era simples, mas chamava atenção pela forma com que era conduzida. Celebridades eram chamadas para entrar numa banheira cheia d'água e de espuma e precisavam cumprir um desafio. O apresentador lançava sabonetes dentro da banheira e os participantes tinham que pegar o maior número possível, enquanto a outra pessoa tentava impedir, não é?
Nós temos então, de acordo com o SBT, o novo retorno da banheira do Gugu foi pensado para resgatar a essência do quadro original, mas com novidades para prender a atenção do público atual. E provavelmente essas novidades estejam relacionadas com várias adaptações para que seja uma coisa bem mais comportada do que era nos anos 90. A emissora informou que os convidados só serão revelados, e esse é mais um mistério que tem para amanhã, viu? Durante o programa, o que aumenta a expectativa para a exibição. A ideia é manter o clima de surpresa e diversão que marcou a atração no passado, tudo isso ao vivo, né? Com isso, a volta do quadro não apenas relembra um momento importante da televisão brasileira, mas também tenta reconectar diferentes gerações em um formato que fez história nos domingos do país, diz aqui o jornal O Povo. A Kátia Flávia, do Jornal de Brasília, traz o quadro mais escorregadio da TV brasileira como resposta cirúrgica à chegada de Eliana nas tardes de domingo. Isso abre esse outro ponto que eu ia trazer para vocês e vinha trazendo antes. É para bater de frente com a Eliana. É percebendo o potencial que tem um quadro como esse de buscar a Eliana se ela não for tão bem na audiência de amanhã. E a Globo também tem uma operação de guerra para amanhã, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, então fica aqui comigo. Nós temos aqui, nesse sentido, o colunista Gabriel Wacker dizendo que o SBT decidiu ressuscitar o quadro como resposta direta à estreia de Eliana no Em Família na Globo. A estratégia é simples e descarada. A banheira entra no ar na mesma hora que a concorrente, embutida numa edição especial do Passo Repassa, ao vivo, nesse domingo dia 12, ou seja, dá pra mexer, dá pra esticar, dá pra encurtar, dá pra fazer qualquer coisa, enquanto que a Globo tem material gravado, né? Nós temos o Passo Repassa normal e dentro dessa proposta nós teremos isso. Ainda, nos bastidores digitais, o movimento já está em curso. Contas de fãs do Domingo Legal, que normalmente postam em horário comercial, começaram a repostar vídeos dos anos 90 na banheira na madrugada de quinta para sexta. Luiz Ambiel, Solange Gomes, Nana Gouveia, todas se manifestaram. Ninguém precisou pedir. Todas apareceram. Ou seja, é um quadro que gera repercussão e que gera espera. A conferir o que vai acontecer nesse domingo, e certamente esse será o assunto central do nosso resenha televisiva amanhã, e eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Portanto, agora segue o legalzinho na nossa programação para a gente falar sobre a segunda parte dessa guerra dominical que nos espera amanhã. Ao mesmo tempo em que nós temos o Domingo Legal buscando essa estratégia contra o Em Família com Eliana, a Globo também entra nesse domingo em uma operação de guerra para tentar conter algo que provavelmente não tem como conter. Não tem como segurar. Palmeiras e Corinthians jogarão na Record, enquanto a Globo não tem a exibição desse jogo. Nós vamos mostrar para vocês aqui um pouco do que a Globo preparou para esse domingo, justamente porque nós teremos sob o comando do Kleber Machado esse jogo na Record, e nós teremos a Globo tentando mais uma vez usar o Big Brother Brasil como uma ferramenta de retenção. O Big Brother dessa vez irá ao ar antes do Domingão. Nós teremos Tadeu Schmidt entrando no ar e eliminando uma pessoa. Não sei se eu tenho que confirmar se teremos prova do líder ou não, mas eliminando uma pessoa antes do Domingão com o Hulk. E o Domingão, logo depois, começa também com essa proposta de reter essa audiência. Quem vai começar depois da temperatura máxima é a Eliana, e é por isso que o SBT também se movimenta nesse sentido para tentar buscar esse movimento, né, daqui para frente, para tentar empurrar a grade. Se o SBT conseguir tirar pontos, ou décimos que sejam, da Eliana nesse início de tarde, a gente vai ter um dos domingos mais emocionantes da história recente da televisão brasileira para comentar amanhã na resenha televisiva. Mas o fato é que a Eliana vai ter ali na sua programação essa responsabilidade de começar essa entrega para Big Brother, que vai entregar para o pro Domingão. Vamos à matéria aqui do TV Pop, que diz o seguinte: a Globo decidiu dividir o BBB 26 em duas partes no domingo para reforçar a audiência do Domingão com o Hulk. A primeira exibição ocorrerá às 17h30, pouco antes que o clássico entre Corinthians e Palmeiras, marcado para as 18 na Record,
comece, né? Que detém exclusividade do confronto na TV aberta. Após a primeira parte do reality, o programa será levado ao ar integralmente. Em seguida, a grade prevê a exibição do Fantástico. Somente depois da revista eletrônica, a segunda parte do BBB 26 entrará no ar na faixa tradicional das 23h10. Agora, tem uma questão sobre o BBB que é muito importante da gente levar em consideração, que eu não sei se não é capaz de influenciar em toda essa estratégia, e que eu vou falar daqui a pouquinho, mas vamos seguir aqui com essa informação. Nós temos aqui, a movimentação ocorre diante da expectativa de alta audiência para o Clássico Paulista. A Record transmite esse duelo com o comando do Kleber Machado amanhã, não é? Com exclusividade na TV aberta. Rivais históricos, Corinthians e Palmeiras, reúnem torcidas expressivas e costumam elevar os índices de audiência em partidas decisivas. Isso explica o desespero do canal, líder em tentar evitar mais um vexame histórico, que é difícil. De novo, a Globo sabe que vai perder nesse horário do jogo, mas ela quer tentar perder pelo mínimo possível. É simples assim. A Record vai ter esse jogo que é muito importante pelo Brasileirão, e na Praça São Paulo são as duas maiores torcidas, né? Então tem essa questão também. Nós temos aqui esse movimento seguindo, portanto, a divisão do BBB repete uma estratégia aplicada recentemente para impulsionar a Eliana, e nós teremos então a alteração acontecendo para proteger o desempenho do Luciano Huck. Ao ajustar o horário do reality, a Globo tenta diminuir o impacto do clássico exibido pela Record e manter a competitividade da programação dominical em um cenário de disputa direta pela audiência no principal dia da semana para a TV que concentra tantos esforços. Então o Domingão, de fato, vem querendo se defender dessa questão da Record. Antes disso, nós temos, portanto, o BBB, que virá para dar suporte, dar sustentação para o Domingão, e antes disso, quem vai ter que lutar com o SBT, que estará com a banheira do Cessé, né? Não é mais a banheira do Gugu, banheira do Cessé, será a Eliana, e nós vamos observar isso com cuidado e com clareza para poder trazer para vocês por aqui. Quero saber a sua opinião. Quem vai ser o grande destaque de amanhã? Quem será o grande destaque de amanhã? Coloca aqui nos comentários. Vamos seguindo por aqui, porque agora é hora de conversar com o nosso chat, o chat mais querido do Brasil, o chat que ama a TV brasileira, que está aqui conosco, os guesleiros fiéis e raiz. Vamos para os comentários e já já eu tô de volta. Muito bem, agora são 11h04, 19h15, estamos começando mais uma sessão de comentários aqui do nosso Legalzinho. Eu quero saber a sua opinião, a sua participação. A Ana Paula está torcendo pela Record amanhã, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo trazer o nosso chat aqui. Acho que vai rolar, hein? Acho que vai rolar. Vamos lá, porque o nosso chat está na tela a partir desse momento. A Ana Paula está torcendo pela Record, o Adolfo Matos está com a gente aqui, obrigado pela companhia. Denner Clark também conosco, Luiz Henrique Pinho. Ana Paula está dizendo que é apelativo demais. Boa tarde pro Lucas também conosco aqui. O André Cabral, a banheira é o clássico da TV brasileira. O Lucas também falando que tá assistindo outro canal. Tá bom, então tá bom. Denner Clark, Marciele vai ser a eliminada. Qual a sua opinião? O Juliano tá chegando na final só porque tá do lado da Ana Paula. É exatamente isso. É exatamente isso. Simples assim. O Gugu na Record tentou trazer a banheira de volta e não deu certo, só teve uma edição. É que não tava naquele momento. Agora no domingo à tarde tem uma outra coisa, né? Deixa eu ver quem mais. Vamos lá. Quem mais comentando conosco? Denner Clark, pode ser que dê certo. Acho que a banheira vai ser de meleca. Se for de água, ninguém vai estar com roupas minúsculas. Vai ser maiô e sunga short. Também duvido os famosos dos times participarem. Vão ser modelos e outras subcelebridades. É verdade. Sabe que eu fiquei pensando... Isso é uma boa. É uma boa. Se for banheira de meleca, pode ter um efeito parecido, né? Pode ser um efeito parecido, mas com um pouquinho mais de comportamento, né? O André Cabral fala um negócio que eu tenho... como é que eu posso falar isso sem ser execrado pelo chat? Falta um pouco de sacanagem na TV atual. Eu também acho, André. Também acho. A TV aberta, um pouquinho, é uma pitadinha, minha gente. É uma pitada. Não precisa ser os anos 90. Mas enfim. Vamos ver qual vai ser a repercussão. Tô curioso.
Prefiro assistir o Game Show da Record, diz aqui a Ana Paula, o Lucas também conosco, obrigado pela companhia. Bruno Fê tá acompanhando a gente. Quem mais? Denner Clark, o BBB já acabou e só tá esperando o dia pra Ana Paula ganhar. Isso sim, isso já é bastante notório há bastante tempo. Você que ainda não deixou o like, que gosta de televisão brasileira, que gosta que eu faça esse conteúdo por aqui, deixa o seu like que me ajuda muito a construir a sequência dos próximos momentos aí da TV aberta, fazer toda essa cobertura, tá? Então deixa o seu like. Vamos lá, quem mais? Nós temos aqui o Lucas Félix, perdão. Vamos lá. Eu disse ontem no Vanucci que a Globo vem criando um problema gigante para ela mesma em depender do BBB para não tomar sufoco do SBT e Record. Isso com certeza. Isso é a grande questão que a gente vai avaliar a partir de agora. André Cabral, eu já falei. Denner Clark, Juninho Record vai esmagar o Domingão com o Hulk. Não acho que vai esmagar, mas vai dar assim uns 5 pontos a mais. Eu acho que esse é o ponto. Vai esmagar nesse sentido, mas é por causa do jogo, não necessariamente por causa de ser a Record transmitindo. Qualquer outra emissora daria a mesma coisa. Quem vai chegar à final é Juliano Floss, Milena e Ana Paula Renault, sim, é o que já se sabia. Vai ser uma disputa boa no domingo, diz o Luiz Henrique Pinho. Chaparrão mandando um boa noite. Corinthians e Palmeiras pode alcançar uma boa audiência. Eu acho que vai alcançar uma excelente audiência, vai vencer o Domingão. Quase não tenho dúvidas. Portiolli e a Record esmagarão o Domingão com o Hulk, diz o Denner Clark. Marco Antônio conosco aqui. Eu acho que a banheira do Gugu será uma estratégia para barrar a Eliana. É isso, é para tentar ganhar. Na verdade, não é barrar, né? É tentar ganhar da Eliana. Vamos lá. Matheus Pereira também está conosco. Obrigado pela companhia. Nós temos aqui o Luiz Henrique Pinho. Quero ver quando o BBB acabar quem vai salvar a Eliana e o Luciano Huck, é verdade. O André Cabral dizendo que o Gugu não se encontrou na Record, e essa é uma grande realidade, né? Porque o Homero Salles falou numa entrevista recente que o Gugu estava pronto para voltar pro SBT quando ele faleceu, né? Então, o Gugu, ele tinha o DNA, o jeito do SBT, né? Mesmo que ele tenha perdido a audiência depois do episódio PCC, ele tinha uma identificação muito grande ali. Vamos lá. O Gugu não se encontrou na Record, sim, já falei. Eu estou gostando do Viva a Noite. Prefiro que continue trazendo artistas das antigas. Por exemplo, não quero ver Ana Castela ou Pedro Sampaio no programa. Eu acho que poderia misturar de vez em quando também. Não tem problema com relação a isso, né? Mas é um ponto. Você que está chegando agora, gosta da TV brasileira, gosta dos meus comentários, deixa o teu like aqui, me segue, aperta se inscrever aqui também. Não se esqueça que você pode fazer parte do YouTube Shopping também. Pinei vários produtos. Você clica através desses produtos, vai até a loja da sua preferência, busca o produto que você quiser, tem descontos exclusivos e ao mesmo tempo ajuda a Rede Gesla. Vamos lá. Luiz Henrique Pinho, podia voltar à piscina maluca no Domingo Legal. É verdade, é muito boa. Eu acho que o Gui matou a charada. Provavelmente vai ser uma piscina de meleca, não de água e espuma. Rodrigo Faro no SBT, diz aqui o Matheus Pereira, já está fechado com a Globo, né? Vai pro Globoplay. WJS, será que vão chamar as do Job pra banheira? Não sei, meu amigo. Como é que eu vou saber? Não tô lá, mas nós vamos ficar sabendo amanhã. Tem que chamar as moças e rapazes para fazer parte daquele momento, para que esse momento seja icônico e seja maravilhoso. Essa é a questão. Quem mais? Por que o Juliano não jogou nada, o que o Juliano fez no jogo, ele, o boneco, qual sua opinião? Já falei sobre, né? Eu acho que, de novo, é encostado da Ana Paula, é isso. Tá faltando ousadia na TV atual, diz o Kleber Pinto, é verdade. Banheira normal e banheira de amido, pode ser. Será que o Tom vai entregar em alta pro futebol? Acho que sim. Adolfo Matos também conosco. Será que o boneco vai chegar na final? Na final, não. Quem mais? Bora lá. Chaparrão, é preciso ter novidade na TV, mas a novidade precisa ser boa. Se for ruim, o público não aceita. Exato. Exatamente. André Cabral, deixa eu ver. Tem que ser algo impactante nessa banheira. Se for a banheira lá da Record, vai ser, na verdade, um balde de água fria. Vai dar o efeito contrário. O público não gosta de ser enganado. É verdade, tem isso também. A banheira do Gugu poderia ser de bolinhas coloridas, quem sabe. Por que o SBT não contrata Cauê e Jéssica do Bom Dia e Companhia? Não sei nem por onde eles andam, teria que pesquisar mesmo. Obrigado pela lembrança, não lembrava mais dele. A banheira por si só é uma brincadeira inocente de biquíni ou maiô. O que pega é a conotação do Celso, do sonoplasta e dos câmeras. É isso. Mas de novo, a condução faz toda a diferença. Né? A condução faz toda a diferença. Nos anos 90, o que os câmeras devem ter sofrido com bico de papagaio, com lordose, meu, não deve ter sido fácil. Porque eles tinham que andar
basicamente agachados para conseguir ir pro ângulo que se usava na TV dos anos 90. Não é? Então, essa é a questão. Eu acho que também a condução do diretor de TV, das coisas, da maneira com que as coisas vão acontecendo e se desenrolando, isso faz a diferença. Mas, enfim, acho que eu tenho minhas críticas. Claro que eu acho que os anos 90 tiveram muitos excessos, principalmente na banheira do Gugu, no sushi erótico, nessas coisas todas que foram extremamente apelativas e já se percebia na época que eram apelativas, mas acabavam passando, né? Agora, eu acho também que a gente acabou indo por um outro extremo que também não é muito positivo na minha visão, que é aquela coisa de tipo tentar cortar a diversão. E eu não tô falando de novo sobre objetificação especificamente das mulheres. Eu tô falando que tem que ter os dois, tem que agradar a senhorinha, o senhorzinho, o adolescente, o não sei quem. Todos têm que ter vez na TV aberta. Todos têm que ter vez. E tem que estar dentro daquilo que se regulamenta como o que a lei exige de classificação indicativa. Ponto. Essa é a questão. Ponto. Agora, a partir disso, é preciso trazer diversão para o público no domingo. E aí eu acho que o Portiolli tem conseguido fazer. Coisas dos anos 90 sempre salvando o SBT atual, diz o Kleber Pinto. É um pouco disso, né? Jair Ribeiro, esse extremo atual da TV pode ser o que derrubou demais a audiência, diz o Jair Ribeiro, da TV, né? Eu também acho que tem muito disso. A falta de ousadia, de novo, sempre que a gente ousar em alguma coisa, a gente corre o risco de ser mal, ou de errar de fato, ou de ser mal interpretado, ou de ter uma péssima repercussão. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Só que, ao mesmo tempo, o não ousar, o não tentar coisas simples e divertidas ao mesmo tempo, o passo a repasso é isso também. É uma coisa simples e divertida. Ponto. Ponto. Simples assim. Então, são questões. Luiz Henrique Pinho, dia 27, estreia A Casa do Patrão na Record, verdade. Denner, a Ana Paula também é um pouco inocente acreditando na Milena, ela não acredita. Não acredita em que ela acredita. Lucas Félix também conosco e depois dessa passagem aqui pelo nosso chat, nós vamos para os assuntos finais do Legalzinho de hoje, mas lembrando que você pode seguir comentando e no final do programa a gente volta com mais comentários. Segue o Legalzinho na programação da Rede Gesla. 19 horas 25 minutos, esse é o Legalzinho na Rede Gesla, você que tá vendo no modo reprise nesse momento, não estamos ao vivo, mas eu estou vendo você aí, então deixa aqui nos comentários da estreia, no chat, participe com a gente, que é sempre muito importante, viu? Obrigado pela sua companhia também aqui nessas altas horas da noite, não assistindo altas horas e me assistindo, não assistindo Viva a Noite e me assistindo, ou assistindo as duas coisas ao mesmo tempo, tá tudo certo. Obrigado pela sua companhia, viu? Vamos lá então, trazendo para vocês essa participação. Esta é a nossa noite de Legalzinho, o fantástico da Rede Gesla. O próprio, vamos lá então. Chegando agora com o terceiro assunto da noite. Bora falar sobre isso? Bora falar sobre isso. Vamos lá porque nós temos, portanto, uma nova novela das 9 vindo por aí. O que vocês estão esperando de Valcir Carrasco voltando para o horário das 9? Coloquem aqui nos comentários qual é a percepção de vocês. Tem algumas coisas surpreendentes e que a gente pode começar a especular, mesmo sem ter visto a novela ainda. Tem muita coisa que dá pra gente começar a especular sem mesmo ter visto a novela, sem mesmo ter percebido alguns detalhes que já foram soltados a respeito da novela. Então tudo isso é muito importante e eu vou falar pra vocês. Pelo que a gente acompanha, pelo que eu acompanho de novela e tudo mais, tem alguns insights que eu acho que já dá pra cravar. Sobre Quem Ama Cuida, nova novela das 9, e eu vou falar sobre isso no decorrer desse vídeo, então já se inscreve e deixa o seu like. Letícia Colim no protagonismo dessa novela, nós teremos também Antônio Fagundes e Tony Ramos, o Antônio Fagundes em uma parte apenas da novela, o Tony Ramos eu acho que é uma participação um pouco mais longa. Nós temos também Letícia Colim aqui, a primeira gravação, e essa gravação surpreendeu muita gente ficou surpresa e não percebeu a magnitude do que a Globo fez para fazer esses primeiros capítulos, e a gente vai falar sobre isso também no decorrer desse vídeo. Então fica aqui porque tem segredos de captação e edição impressionantes que essa novela já colocou no ar. Nós temos aqui também Tony Ramos mais uma vez
colocado aqui nesse cenário que a gente vai falar sobre daqui a pouquinho. Nós temos ali também Jesuíta Barbosa, Tony Ramos, uma galera já fazendo essa nova novela. Temos também a nossa querida Isabel Teixeira voltando agora como vilã na novela de Valcir Carrasco e Cláudia Souto. A gente vai falar sobre ela também. E ainda Breno Ferreira e Chay Suede também são figuras que estarão nesta novela das 9, tá certo? Vamos lá então, começando aqui esse assunto, porque teremos Chay Suede e Breno Ferreira, Breno que esteve em Vale Tudo, Chay Suede, protagonista de Mania de Você. Lembra que teve uma novela chamada Mania de Você? Pois é, Chay Suede era o protagonista. Nós vamos falar a respeito disso porque temos movimentos importantes a partir dessa conexão, né? A partir dessa conexão, entendendo o que é a trama de Quem Ama Cuida. Vamos à trama, portanto, que começa com Letícia Colin e também muitos efeitos especiais. O ponto de partida se dará em um dia em que Adriana Letícia Colin nunca esquecerá. Após ser demitida da clínica onde trabalhava como fisioterapeuta, uma enchente destrói sua casa, leva seu marido, o Jesuíta Barbosa, que está aqui nessa cena também, na cena seguinte, não é? Arrastado pelas águas e acaba com tudo que havia conquistado. Ainda sem entender como seguir, Adriana vai parar em um abrigo onde cruza pela primeira vez o caminho de Pedro, Chay Suede, que é um advogado nessa novela, que terá essa função também de seguir, sensível às desigualdades do mundo e idealista. Ele fica impressionado com a força dessa mulher em meio a tanto sofrimento. O encontro é rápido, intenso e deixa marcas em ambos. O tempo passa e Adriana consegue um emprego na casa de Arthur Brandão, Antônio Fagundes, que é o glorioso empresário poderoso no ramo de joias, solitário, endurecido pelas ausências e pela frieza da própria família, especialmente dos irmãos Pilar, a Isabel Teixeira, não é? Que estará nesse elenco também, Isabel Teixeira, que é irmã do Fagundes, portanto, Ulisses Alexandre Borges, da cunhada Silvana Belize Pombal, viúva de seu irmão Belmiro. O relacionamento entre patrão e funcionária começa em confronto, mas pouco a pouco se transforma numa ligação de confiança e amizade genuína. Arthur encontra em Adriana uma companhia leal e ela começa a enxergar por trás da aspereza um homem carente de cuidado. Então teremos Antônio Fagundes em papel de destaque, contracenando em várias cenas com Letícia Colin. Depois, nós temos esse vínculo também provocando um gesto radical. Para impedir que a família ambiciosa herde sua fortuna, Arthur pede a Adriana em casamento Valcir Carrasco Feelings, né? Não por paixão, mas como um pacto de amizade, proteção e gratidão. Dividida entre o orgulho e a urgência de mudar de vida pelo bem da sua família, Adriana aceita o acordo mesmo com o avô Otoniel, Tony Ramos, se opondo à decisão sem imaginar o tamanho do problema que está por vir. Enquanto isso, Pedro, que é afilhado de Arthur e filho do advogado Ademir Dan Stubach, vê seu mundo ruir. A mulher que nunca esqueceu desde o primeiro encontro está prestes a se casar com seu padrinho. O sentimento reprimido se transforma em dor, desconfiança e conflito moral. Tudo se intensifica quando, na noite do casamento, o noivo é assassinado misteriosamente. Portanto, já sabemos que Antônio Fagundes não ficará por muito tempo dentro dessa novela. Adriana, herdeira e última pessoa a estar com ele, torna-se a principal suspeita. Condenada por um crime que não cometeu, ela dessa vez perde a liberdade, o nome e o futuro que sonhou. Quem Ama Cuida é escrita e criada por Valcir Carrasco e Cláudia Souto, com colaboração de Wendel Bendelac, Marta Mendonça, Júlia Lax e Bruno Segadilha. A novela tem direção artística de Amora Maltner, que já trabalhou com ele em outras novelas também, direção geral de Caetano Caruso e direção de Alexandre Macedo, Natália Ribas, Augusto Lana, Fábio Rodrigo e Rodrigo Oliveira. Muito bem, nós temos então essa trama colocada e eu acho que a partir do momento que a gente conhece a forma com que Valcir Carrasco trabalha, que é uma forma que eu vejo na novela das 9 derivada do Aguinaldo Silva. Eu já falei isso em outros momentos por aqui também. Eu acho que o Aguinaldo Silva, na novela das 9, ele sabe colocar uma coisa tão bem amarrada e o Valcir vai por esse caminho, só que ele é mais popular ainda, ele pisa mais fundo ainda em questões mais, mesmo que não façam sentido, mas que gerem momentos explosivos, né? A trama principal de Quem Ama Cuida tem por característica principal, tem por definição, a definição daquele novelão que a gente já conhece e que eu acho que tende a fazer muito sucesso
ou pelo menos manter os números que Três Graças tem trazido até aqui. A conferir, a acompanhar. Qual é a sua opinião? Você acha que vai dar certo? Acha que não vai? Coloca aqui nos comentários. Muito bem, segue o legalzinho na programação da Rede Gessler. O último assunto do legalzinho deste sábado é SBT. Vamos falar sobre SBT mais uma vez por aqui. Você que está acompanhando, trazendo a nossa participação, trazendo a sua opinião, obrigado pela companhia. Você que está no modo gravado também, muito obrigado por me acompanhar aqui para falar os bastidores da TV brasileira, os principais fatos da TV brasileira e principalmente por estar aqui comigo, Júnior Gessler, você guesleiro fiel de coração, obrigado pela companhia. Você que está assistindo agora, aperta aqui se inscrever e também deixe seu like, que a gente tá muito, mas muito perto dos 100 mil inscritos e eu nem sei o que fazer com isso. Vamos lá então. O SBT vai exibir a partir desta segunda-feira, 13 de abril, uma nova novela da faixa das 20h45 e eu quero saber a sua opinião, porque tem coisas aqui que a gente vai ter que conversar. Por ser uma novela muito recente da Televisa, do canal Las Estrechas, né? Será que vai funcionar no Brasil? Será que será uma nova Filhas da Senhora Garcia, ou vai ser o fracasso que foi Amar e Presente de Amor? Eis a questão, é a pergunta que a gente se faz, mas vem aí Domênica Monteiro no SBT e a gente vai observar qual será o movimento que nós teremos nessa novela a partir de agora, né? São questões que a gente precisa acompanhar, né? Domênica Monteiro virá ao ar no SBT a partir desta segunda-feira, 13 de abril. Domênica Monteiro, uma novela que recentemente estreou, não é, no México e que agora começa a rodar o mundo como as novelas mexicanas tradicionalmente fazem. Nós temos essa novela chegando ao SBT nesta segunda-feira, 13 de abril, com paixões ardentes, aquele clima latino que a gente conhece das novelas mexicanas. Angelique Boyer fazia muito tempo que não fazia novelas, foi convencida, foi trazida de volta para esse movimento, para essa seara, e nós temos aqui a matéria do Na Telinha que diz o seguinte: o SBT estreia na segunda-feira a novela Domênica Monteiro, protagonizada por Angelique Boyer. A novela teve ares de superprodução no México. A Televisa investiu pesado em cenografia, como a fazenda da protagonista, que teve quase 4 mil metros de construção em estúdio, 4 mil metros quadrados de construção em estúdio. As gravações ocorreram entre julho e outubro do ano passado, abre aspas para o diretor. Construímos tudo dentro do estúdio, incluindo pátios, corredores e fachadas que reproduzem fielmente os imóveis que visitamos na fase de pesquisa. As obras envolveram arquitetos e estima-se um custo de 150 mil por capítulo. Ao todo foram 50. A produção não economizou mesmo para uma novela curta. Foram utilizadas 5 câmeras Sony Burano, que são comercializadas por $25 mil cada uma. Geralmente são usadas para filmes e permitem imagem 8K de alto nível. Nós temos grandes fazendas, 2 fazendas tiveram que ser construídas, a de Luiz Fernando e a de Domênica Monteiro. A de Domênica era muito maior, então viemos a Rojo Gomes, do estúdio da Cidade do México, para fazer a construção, que envolveu a adição de 2 andares. Podemos filmar de dia ou de noite, conforme a cena exigir, sem as restrições que teríamos com um local real. Essa foi a justificativa. Então, uma superprodução mexicana, mais uma vez. A gente sabe que existe, com Angelique Boyer, uma força muito grande, mundo afora, conhecida pelo público brasileiro. Angelique Boyer não imaginou que voltaria às novelas no ano passado. Não havia planos. Tive a oportunidade de fazer um filme e pensei que seria só isso. Mas então Carlos Bardassano, o produtor, apareceu e me propôs fazer uma telenovela. Não havia como recusar, uma produção pela qual sou muito apaixonada. Não é todo dia que uma Domênica Monteiro aparece na vida de uma atriz e eu não podia negar, não é? Nós tivemos aqui também essa informação. Uma das curiosidades de bastidores é que nas cenas em que monta a cavalo, na verdade é sua dublê, né, que faz. Não somos idênticas, mas o que eu sei é que eles não perceberam que eu era sósia dela até que lhe contaram, disse ela no Instagram. Foi uma novela multiplataforma antes de chegar ao Las Estrechas, o principal canal de novelas da Televisa no México. A novela passou primeiro pela Univision e a ViX.
A estratégia visava maximizar a audiência em todas as janelas. Nos Estados Unidos, a estreia alcançou 2,1 milhões de telespectadores. Seu desfecho, em fevereiro, atingiu 2,6 milhões. No México, o debut superou 10 milhões de pessoas em simultâneo com o streaming. No último capítulo, a somatória superou os 11 milhões, divulgou o canal. Então é uma grande aposta do SBT. Trata-se de uma nova versão da original de 78, que por sua vez nasceu da história La Doña, criada por Inés Rodena em 1972. Inés Rodena, o grande nome da história das novelas mexicanas, né? Outras releituras vieram, como La Dueña e Soy tu Dueña, Sou Sua Dona, né? E também A Dona, né, de 95 e 2010, respectivamente. A última foi exibida pelo SBT com o título de A Dona em 2015 e 2022. A protagonista é descrita como rica e batalhadora e prestes a se casar com Max, homem de caráter duvidoso. Ele se encontra às escondidas com Chiara. Ela tem muita inveja de Domênica e é criada por Pilar, não escondendo o desejo de dar o golpe, não é? Na sua prima. No dia do casamento, Max foge e escreve uma carta abandonando Monteiro no altar para não lhe causar mais sofrimento, diz a sinopse. Depois da humilhação, Domênica se muda da cidade para o campo e se transforma numa mulher fria e decidida a não se apaixonar mais. Tudo muda até cruzar com Luiz Fernando. O que vocês estão esperando de Domênica Monteiro? Vocês acham que vai dar certo? Vai recuperar aquele horário ali com a pequena crise que passam as turcas, mas é muito pequena mesmo. Não vai vencer a Record, mas vamos ver se vai conseguir levar mais pontos na direção do SBT. Muito bem, segue o legalzinho na programação da Rede Gesla. R$19,39, legalzinho, a sua revista eletrônica semanal da Rede Gesla de televisão, não é? Como sempre falamos, este é o Fantástico da Rede Gesla. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Lembre-se sempre que você pode... Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Deixe o seu like, participe conosco e também faça parte do nosso canal no Zap Zap. Por lá a gente manda as principais informações a respeito, né? Vamos lá então, com o nosso povo aqui comentando. Bora lá, que a galera está empolvorosa no chat. Cadê? Vamos lá. O Lucas Félix já falei. Chaparrão, as costas doíam para pegar o ângulo especial. É tipo isso, Chaparrão. André Cabral dizendo, vamos lá, deixa eu voltar aqui. André Cabral, altas horas, claro. O Cauê e Jéssica para apresentar um programa no SBT. Eu assisto Viva a Noite e Fábrica de Casamentos pelo Mais SBT. Eu acho bacana conseguirem juntar Tony Ramos e Antônio Fagundes na mesma novela, é verdade. Luiz Henrique Pinho, Quem Ama Cuida é semelhante ao livro Conde de Monte Cristo. Então, na verdade, se é nessa mesma vibe, é parecida com o Outro Lado do Paraíso também, né? Ana Paula, tomara que desmascare a Milena. Kleber Pinto, será que a Globo vai voltar com o nome Viva no lugar do Globoplay Novelas? Não, não vai. Sei que Valcir Carrasco é amado, mas às 21 ele abusa da polêmica vazia e desserviço, diz o Gui Lima. Gui Lima é membro da Rede Gesla, é meu amigo, então eu aceitarei, mas eu sou Valcir Zete, vocês sabem disso. Denner Clark... Aliás, o Matheus Pereira vai fazer aniversário dia 25. Parabéns, Matheus. Denner, uma hora a máscara da Milena vai cair. Já caiu pra Ana Paula. Vi uma notícia do Área VIP e o Datena vai narrar a Copa do Mundo na Globo. Datena? Dificilmente. Hoje tem futebol feminino na Globo e o SBT vai ficar com boa audiência. Eu acho que tem potencial, sim. Falar do SBT é falar... A emissora de família, o SBT, né? Vamos ver, vamos ver. Quem mais? Domênica parece ser boa, mas entre parecer e ser há uma diferença, é verdade. Chaves também o SBT vai transmitir, será que vai dar muita audiência? Eu não sei, hoje em dia é difícil dizer, inclusive pro Chaves. Né? Angelique já veio ao Brasil, eu estou enganado, eu não me lembro se ela já veio, mas ela é bem conhecida das novelas aqui também, né? Vou ficar ligadinho no SBT esse fim de semana, diz Daiane Ferreira. Quem mais? Bora lá, André Cabral, aprenda a Globo, ao invés de usar o telão, faça um estúdio igual. Vai ser difícil, mas estou confiante. A Televisa ainda tem o suporte.
o aporte da Univision americana, né? Verdade. Minha mãe viu a chamada e disse, vai passar essa novela de novo? Aí eu disse que era igual, mas diferente. A dona era com a Lucero, né? E essa é com a Angelique, ela quer ver, tá certo. A Lucero com Fernando Colunga, eles não atuam juntos desde Rainha da Sucata, Lucero e Colunga? Não, sacanagem. Tava zoando. Sérgio conosco, boa noite, Gesla, boa noite. Eu mesmo vou assistir o SBT, tá certo? Henrique Marinho, negócio ao vivo... O negócio é o Viva a Noite, a prova da bexiga, tá certo? Luiz Henrique Pinho confirmando. O SBT perdeu o monopólio das séries do Chespirito, verdade também. Tem isso, né? Muito bem, minha gente. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, eu quero lembrar a todos, não é? Quero lembrar a todos que amanhã nós estaremos de volta com o quê? Com o nosso resenha televisiva, provavelmente numa análise histórica do que aconteceu. Então eu convido vocês todos a se inscreverem aqui, a participarem conosco. Você que está na nossa reprise das 11 da noite, obrigado pela companhia também. A gente fica por aqui, sempre agradecendo a sua participação, a sua audiência, a sua paciência. Até amanhã e um bom sábado à noite para vocês.